E aí, meus queridos alunos presenciais, nossos professores presenciais, vocês em todo o estado de Rondônia. É um prazer estar com vocês e mais uma vez eu, professor Jorge, convido vocês para mais uma viagem geográfica pelo nosso querido estado de Rondônia. Nossa geografia de Rondônia, beleza? Vamos lá no quadro, pessoal. Nossa teleaula de número 19.1, Geografia de Rondônia do primeiro ano, galera. Beleza? Olha só, nós vamos falar hoje sobre as hidrovias de Rondônia, ok? Vamos começar a rabiscar. Bem, vamos falar sobre os nossos principais rios navegáveis. Vou botar uma corzinha verde, eu gosto do verde. Vamos falar sobre a hidrovia do Madeira, Amazonas, e vamos falar da hidrovia Guaporé-Mamoré, ok? Beleza. Olha só o que a gente quer, os professores de geografia querem que vocês consigam de habilidade. O que os professores querem, meus queridos alunos, é que você consiga reconhecer as interações da sociedade com o meio físico e o processo de transformação da paisagem. Professor, esse negócio aí tá bonito, professor. Será que eu vou conseguir alcançar essa habilidade, professor? Vai sim. Sabe por quê? Porque você sabe que nós somos a sociedade. Você aí, em qualquer lugar de Rondônia, você pode até estar aí próximo de algum desses nossos rios que a gente vai falar hoje, ok? E você também sabe reconhecer que nós vivemos num meio físico. Professor, que meio físico é esse? É esse lugar que você vive. Pode estar perto de uma cidade, pode estar perto de uma fazenda, perto de um garimpo, perto de um rio, ok? Esse é o meio físico, ok? E esse meio físico, ele é impactado por esta sociedade. E aí ocorre o processo de transformação dessa paisagem. Professor, então isso para mim vai ser mamão com açúcar, professor. Eu vou conseguir alcançar essa habilidade. Beleza, você é fera, eu tenho certeza que sim. Beleza? Vamos lá. Hidrovias de Rondônia. Podemos considerar os recursos hídricos sob três aspectos distintos em função da sua utilidade. Primeiro, como elemento ou componente físico da natureza, os recursos hídricos. Olha aí, novamente, um componente físico da natureza. Ou seja, você pode ver uma hidrovia, um rio que passa naquela hidrovia. Às vezes é um rio, mas não é uma hidrovia. Mas aqueles recursos hídricos têm uma utilidade, mesmo que não seja uma hidrovia. Ele pode servir para o sustento, né? Para o sustento de pessoas que vivem ali, naquele ambiente, para manter a vida, ok? E também o lugar de vida dos animais aquáticos, ok? E também ele pode ser considerado como um fator importante para a economia regional, ok? Professor, como assim, professor? Dá um exemplo, como é que pode ser um fator importante para a economia regional? O pescador que vai lá pescar? Também. Mas será que é só para isso? Porque se eu falo que os recursos hídricos são importantes para a economia regional, eu quero que você entenda que não é só da pesca. Ele pode ser também um local de escoamento de produção. Pode ser um rio, pode estar passando e as pessoas irem para os portos, mesmo que precário às vezes, mas vão para esses portos para escoar sua produção. Pode ser um extrativista que tira açaí,
pode ser um seringueiro que tira a borracha, pode ser o extrativista que vive da castanha do Brasil, né, que é chamado também castanha do Pará, pode ser o próprio pescador que leva para a cidade para vender o produto do seu trabalho, ok? Então, ele é um fator importante para a economia regional, ok? Ah, professor, estou começando a entender, estou imaginando aqui, professor, realmente, o senhor vai falando, vai abrindo nossa mente para entender outras coisas. É isso aí, perfeito. Vamos lá? E outra coisa, quando você tem um rio, fertilidade nas várzeas do rio, na Madeira aqui, ó, no Rio Madeira, uma comunidade ribeirinha. Olha só o que eles fazem, eles produzem melancia, ok? E eles, olha só, esse cidadão está ali atravessando um pedaço de madeira que vai dar dentro de uma canoa, dentro de um barco, para quê? Para levar essa produção de melancia para as cidades e daí ele ter o seu sustento. Agora, olha só, parece que não, né? Ah, uma produção dessa, olha só, uma melancia dessa, digamos que aqui na cidade, vamos falar um pouco de economia local, olha, uma produção dessa, uma melancia dessa aqui em Porto Velho, não vou falar para outros lugares, tá pelo menos uns R$40, pelo menos uns R$40, uma melancia, porque ela é vendida por peso, e uma melancia desse tamanho aí, ó, volta lá, diretor, por favor, por gentileza, na imagem, uma melancia dessa, olha só o tamanho delas, elas são pesadas, então é por quilo. Então, olha só, o produtor chega na beira do rio e, geralmente, não é ele que vai vender lá na cidade. Ele tem pessoas que compram para revender na cidade. Ou seja, ele vende por um preço bem abaixo daquele que a gente tem aqui na cidade, ok? Então, aí a gente já tem uma ideia de que, mesmo que o produtor tenha todo o seu trabalho, ele não fica com a maior parte desse lucro, dessa atividade, ok? Beleza? Então, mas esse produtor, ele está utilizando-se dos rios para escoar essa produção. Ele chega ali na beira do rio e vende para o atravessador. O atravessador vai gastar pouco combustível, não vai gastar pneu, ele vai pelo rio e vai vender esse produto nas cidades. Beleza? Vamos lá no quadro, diretor, por favor. Ah, professor, então estou começando a entender como é que é esse fluxo de econômico, né? Então são vários... Exatamente, isso é só um exemplo de uma produção que chega à beira de um rio para escoar para outros lugares. Poderia ser batata, poderia ser maracujá, poderia ser castanha, poderia ser feijão, vários produtos. E ainda temos a fertilidade da várzea do Rio Madeira, estamos aqui, por exemplo, ok? Que aí torna o solo fértil, as margens desse rio quando ele seca, ok? E em muitos lugares o ribeirinho e os agricultores aproveitam-se dessa fertilidade do solo natural para plantar, ok? Então, ao longo de muito tempo, nós tivemos um consumo de geração de renda com a pesca. Olha, essa pesca, um dia ela foi muito... Como é que eu posso falar para vocês? Um dia ela foi muito mais próspera, ok? Tinha muita mais prosperidade, tínhamos muito mais quantidade de peixe nos rios. Hoje está um pouco mais delicada essa situação também. Ok? Mas, professor, por quê? Porque, ao longo do tempo, tivemos alguns problemas, estamos tendo alguns problemas. Muita pesca predatória, pesca no tempo da piracema. Isso vai fazendo com que o rio tenha menos peixe, o peixe se torne mais escasso. Ok? Beleza, nós estamos falando do peixe in natura. Não estamos falando in natura que eu falo do rio. Não é aquele que é daqueles lagos artificiais em fazendas, ok?
Vamos lá no quadro. Então, ainda temos ainda em alguns lugares problema de peixe, que tem pessoas que não consomem peixe que vem de um rio que está contaminado, ok? Como eu falei para vocês na aula passada, a questão do ouro é um tipo de problema que causa poluição no rio e aí contamina o peixe. E aí tem gente que não gosta de consumir peixe, que ele sabe que é do rio, ok? Vamos lá. Então, isso aqui é um exemplo de um porto pequeno, mas esses barcos, que são exemplos de barcos amazônicos, eles levam para deslocamento de pessoas e mercadorias. Vou contar um exemplo para vocês. Olha, uma vez, né, eu ia lá para Humaitá, no Amazonas, e aí eu comprei uma passagem num barco desse. Sem brincadeira, eu cheguei lá, era umas 7 da noite, e aí eu pensei que o barco ia sair logo. Eles esperam chegar caminhões e caminhões para abastecer os barcos, para descer o Rio Madeira para levar produtos. E aí quando a gente vê lá o casco lá no fundo do barco, né, cheio de batata, cebola, tomate, banana, tudo para levar para Manaus, descendo o rio. Então, é uma das funções do rio, ok? Lembra que a gente falou isso lá em aulas passadas, que essa importância do rio vem desde o período colonial, ok? E não deixou de ser menos importante hoje, continua sendo importante para a gente, para escoar produção e levar e trazer pessoas, ok? Vamos lá no quadro, diretor. Professor, legal, professor, saber disso. Olha só, professor, estou vendo esse rio aí, como ele é grande. Pois é, nosso Rio Madeira. Então, a gente pode perceber que nós temos várias embarcações e cada delas com tipo de destinos, lugares diferentes e com tipo de embarcações diferentes, com produtos diferentes. Ok? Vamos relembrar? A hidrografia de Rondônia faz parte da Bacia Amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do planeta Terra, sendo o Rio Amazonas o nosso rio principal. Olha só, galera, eu vou fazer um X, agora eu vou colocar em letra vermelha, ok? Tá aqui, ó, o início do porto, de Porto Velho, é bem aqui, ó, onde eu vou riscar, ó, tá vendo? Olha aí, ó, aí onde eu risquei, é aqui que de Porto Velho existem as embarcações que descem todo o rio, entra no Amazonas, olha só, pelo Rio Madeira, até chegar em Manaus, até chegar no Rio Amazonas, ok? E do Amazonas vai passar ali pelo Porto de Itacoatiara, depois vai para o Rio Amazonas, vai chegar no oceano que vai para o mundo, ok? Como, por exemplo, muitos dos nossos produtos, como a soja, vai para a China, ok? Vamos lá, continuando. Os cursos de água que nascem em território de Rondônia são afluentes e subafluentes do Rio Madeira, os quais, em grande maioria, possuem afós localizadas dentro dos limites de Rondônia. Então, meus queridos alunos, vocês podem dar uma olhada nesse mapa e observar as nossas bacias hidrográficas. Eu quero fazer uma pequena observação aos meus queridos alunos. Olha aqui, ó. Bacia do Amunã, esse vermelhinho, ok? Mas eu quero que vocês analisem aqui, ó, essa imensa bacia aqui, ó. O nome dela é a Bacia do Rio Machado. Estão vendo? Eu quero que vocês anotem aí, sabe por quê? Porque a Bacia do Rio Machado, hoje Paraná, ela é a que banha a maior parte da população de Rondônia. Isso já caiu em concurso, anote aí, de importância populacional, ok? Para as localidades, ela é muito importante para essa região central de Rondônia, que inclusive por onde passa a BR, e inclusive é onde se encontram as maiores cidades de Rondônia. Quase todas, né? Porque Guajará está fora, Porto Velho, ok? Beleza. Professor, vou anotar isso aqui, professor. Isso, beleza, anota aí.
E vamos falar agora um pouco sobre o Rio Madeira, sobre os seus aspectos gerais. Com uma área de 31.422 hectares, o Madeira, principal rio de Rondônia, é formado pelos rios Mamoré e Beni, na região oeste de Rondônia, próximo à cidade de Nova Mamoré. O Madeira é um dos principais afluentes da margem direita do rio Amazonas, sendo o Madeira, aqui dentro de Rondônia, só 180 quilômetros está dentro de Rondônia. E os outros 876 quilômetros ele percorre dentro do Amazonas, ok? Anota isso aí também. Ou seja, embora o Rio Madeira seja muito importante para Rondônia, ele é navegável e ele está como é que eu posso dizer assim? A maior parte da extensão dele está dentro do Amazonas. Beleza, professor? Vou anotar essa observação. Fechou. Então, agora vamos ver o que é uma hidrovia? A hidrovia é um meio de transporte utilizado sobre águas de grandes rios e lagos. Sua principal função é a de realizar transporte de pessoas e principalmente de mercadorias. Beleza? Então, uma hidrovia, ela transporta pessoas e principalmente mercadorias. Beleza? Copia isso aí, que vai ser muito importante você relembrar o conceito de hidrovia. Desde as mais remotas histórias humanas, ele tem sido utilizado como meio de transporte. São como estradas que chegará a algum destino. São várias as formas de utilizar este meio de transporte, que pode ser os mares, que pode ser os lagos e que pode ser os rios. Os rios, obviamente, na nossa teleaula é o nosso principal foco, porque aqui nós não temos mares, ok? E que são frequentemente utilizados pelos mais diversos tipos e tamanhos de embarcações, que podem ser desde sofisticados navios até as mais simples canoas, aquela que o ribeirinho entra nela, pega o seu remo, vai pescar, ou pega a sua melancia, coloca dentro da canoa e vai vender, ok? Muito bem, vamos lá. Principais produtos transportados pelas hidrovias. Os tipos de mercadorias que costumam ser transportados nas hidrovias são sempre os materiais não perecíveis, como carvão, areia, grãos, entre outros. Geralmente, a preferência é transportar produtos que tenham um baixo valor por peso, a exemplo de minério de ferro. Vantagens de se utilizar uma hidrovia. Entre as vantagens da implantação de hidrovias em um território estão a alta capacidade de transporte e o baixo custo de manutenção. Aí eu pergunto para você, meu querido aluno, quando você está dentro de um barco, será se ele vai furar o pneu? Não tem pneu. Ah, professor, não tem pneu. Se não tem pneu, não vai gastar pneu. Exatamente, não vai precisar trocar, não vai parar, ok? Beleza. Então, olha só, ainda falando sobre as hidrovias, eu quero que vocês entendam que nós estamos em Rondônia, e Rondônia é o terceiro maior estado da região norte. E nós temos um grande diferencial a oferecer aos exportadores que porventura queiram utilizar nossas hidrovias, ok? Nossa posição geográfica de Rondônia ela é estratégica, facilitada pela integração de diversos modais de transportes, fundamental para o escoamento de produção do agronegócio, até o porto de Porto Velho. Professor, o que é modal? Então, modal são as formas de como um produto pode ser transportado. Por exemplo, o modal do transporte da soja é o rodoviário por caminhões e depois o
as hidrovias, que vai pelas essas barcaças que levam até o Amazonas, ok? Isso aí, gente, vai fazer o quê? Vai viabilizar, se a gente tiver digamos que um maior investimento em hidrovias, vai viabilizar e fortalecer o transporte aquaviário no nosso estado. Vai garantir o que? O nosso desenvolvimento econômico, ok? E nós também, o nosso estado pode ser reconhecido como sociedade para um modelo de excelência em hidrovias. Isso se a gente investir em políticas públicas que possam viabilizar isso, ok? Bem, ainda posso falar para vocês que nossa hidrovia ela vai levar diversos tipos de cargas, ok? Principalmente sólidos, soja, milho e carne, e alguns granéis líquidos como combustíveis, ok? Então, galera, olha só, a hidrovia ela é muito importante, tem um custo mais baixo. Então, galera, eles poderiam ser mais bem explorados. Não são muito explorados, ok? Ainda dão muita importância às rodovias, mas hidrovia gasta menos combustível. Uma hidrovia, uma barcaça leva 50, 70 toneladas. Quantos caminhões seriam necessários para fazer o escoamento da produção de uma barcaça só, que leva 70 toneladas? Quantos? Então, realmente é uma grande possibilidade, se pudéssemos fazer nossa política, ver a hidrovia como sendo um grande potencial na nossa região, com certeza a gente teria maiores possibilidades, ok? Quais são as desvantagens da hidrovia? Elas são mais lentas, né, pessoal? É mais lenta, por isso que ela não pode levar produtos perecíveis, como a gente escreveu aqui, ó. Tem que ser não perecíveis, porque ela é mais lenta. Então, pode ter um problema de estragar, se levar para grandes distâncias produtos perecíveis, ok? A gente também tem a falta de flexibilidade no transporte, as limitações quanto ao tipo de carga transportada e a excessiva dependência das condições climáticas, ou seja, se o rio estiver muito seco, talvez a hidrovia não funcione a contento, se o governo não fizer aquele trabalho de tirar o assoreamento dos leitos dos rios, ok? Bem, então as hidrovias elas são de suma importância para o transporte de cargas e pessoas a todas as distâncias e principalmente se torna altamente viável quando estas são muito longas, fortalecendo o comércio entre cidades, estados e países. Olha aí, galera, olha só o tamanho dessa barcaça. Lembra que eu falei ainda agora há pouco? Quantos caminhões não caberiam aí dentro de uma barcaça dessa? Então, numa só viagem, ok? Às vezes, mais do que 30, 40 caminhões numa só viagem, ok? Aí você pode fazer até uma análise de questão ambiental. Se essas barcaças aí que você viu levam material, deixariam de ser caminhões trafegando numa BR, jogando o quê? Fumaça na atmosfera, dióxido de carbono, ok? Então fica aí uma reflexão sobre isso. Vamos lá? No quadro. Professor, verdade, professor. Então teria menos poluição, exatamente. A hidrovia do Madeira. A rede hidroviária é de fundamental importância para o nosso estado, pois permite a sua integração com o estado do Amazonas e do Mato Grosso e também com a Bolívia. Principal meio de escoamento da produção de grãos, como soja, milho, açúcar, provenientes das plantações lá do Mato Grosso, ok? Trajeto da soja vindo do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e sul de Rondônia até a hidrovia do Rio Madeira em Porto Velho. Tá aí, ó. A produção do Mato Grosso vem por modal transporte rodoviário. Então, anotem isso, escrevam. Vem primeiro por rodovias,
para depois chegar em Porto Velho e fazer um outro modal chamado hidrovia, ok? Vou apagar aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Não consigo não, mas beleza. Você viu aí que eu escrevi a palavra rodovia e embaixo nosso querido intérprete vai dizer para você, que está escrito aí é hidrovia, ok? Beleza, aí o que vai acontecer? Você vai chegar no porto de Porto Velho e vai mudar essa forma de transporte. Vai deixar de ser caminhões e vai ser agora escoar essa produção através dos portos. Os portos aqui de Porto Velho que vão levar até Itacoatiara, depois vai para o Rio Amazonas, depois vai para o oceano, que vai para o mundo, ok? Esses produtos. Beleza, vamos lá. A hidrovia do Madeira é uma das mais importantes vias de transportes localizada no chamado Corredor Logístico Norte. É também a segunda hidrovia mais importante do Norte, atrás apenas da hidrovia do Amazonas, do qual nós aqui do Rio Madeira, o Rio Madeira é um dos principais afluentes da margem direita, ok? A hidrovia permite a navegação de grandes comboios com até 18.000 toneladas, mesmo durante a estiagem. A largura varia entre 440 metros e 9.900 metros. E a profundidade oscila de acordo com as estações seca e chuvosa e pode chegar a 13 metros. Então, aí, novamente, uma imagem de uma barcaça, ok? Uma balsa sendo empurrada aí por outro barco, ok? Bem, nós temos aqui uma informação importante sobre as hidrovias. A hidrovia do Madeira abrange 11 municípios do Amazonas e Rondônia. A extensão navegável é 1.060 quilômetros, que vai de Porto Velho a Itacoatiara. A largura média do rio é 1.000 metros. Período de águas baixas é de julho até outubro e águas altas, período de chuva, fevereiro a maio. Transporte de carga, período de água baixa, ok? De julho a outubro. Alta, fevereiro a maio. Alta é quando está chovendo, são os pontos de maior chuva, ok? O transporte de carga entre 2010 e 2014 foi de 21.710.260 toneladas, ok? Quem tem essas informações é a ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquáticos. Principais cargas que são levadas, né? Soja, milho, combustíveis, óleos minerais e produtos derivados também dos combustíveis, entre outras mercadorias. Tá aí, ó, a gente tem aqui a imagem, ok? Olha aqui, ó, bem aqui é Porto Velho, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó, esse pontinho que eu fiz aqui, ok? E aí as imagens vão levando a nossa ideia para a gente entender que a gente vai chegar até aqui no Rio Amazonas. Olha só como está longe. Então a gente sai de Porto Velho, passa por Humaitá, Manicoré, Nova Aripuanã, Borba, até chegar a Itacoatiara, que aqui vai ter também um outro porto, ok? E aí, ó, também devemos lembrar que no Rio Madeira a gente ainda tem a questão das usinas hidrelétricas, né? De Jirau e Santo Antônio, ok? É importante frisar que elas, tanto uma quanto a outra, essas usinas, elas comportam água, ou seja, elas fazem aglomeração de volumosos litros de água aqui, ó, que quando está muito cheio ou está muito vazio, eles fazem o controle dessa vazão de água, ok? Que em um determinado momento pode alterar a quantidade do volume do Rio Madeira, ok? Beleza. Aí, ó,
agora vamos falar sobre a bacia do Guaporé. Vamos relembrar. O rio Guaporé, conhecido na Bolívia como o rio Itenês. Olha aí, galera, anota isso aí, ó, lá o rio Guaporé é conhecido como Itenês, lá na Bolívia. Isso também já foi questão de concurso. Tem gente que não sabia disso e aí não acertou. Faz aí que nem eu fiz aí, ó, grifa. É um curso de água da bacia do rio Amazonas, no Brasil e na Bolívia. Banha os estados do Mato Grosso e de Rondônia e alguns departamentos da Bolívia, de Santa Cruz e Beni, servindo também de divisa entre os dois países, ou seja, Brasil e Bolívia. Ele nasce do encontro do rio Moleque, rio Sepultura e do rio Lagoazinha, na Chapada dos Parecis, Mato Grosso, e a 630 metros de altitude. Tem sua foz no rio Mamoré, quando esse ingressa em território brasileiro. Sua extensão é de 1.716 quilômetros, sendo que 1.150 são navegáveis, a partir de Vila Bela da Santíssima Trindade, lá no Mato Grosso, ok? Onde corre sentido leste-oeste, ou seja, vem para Rondônia. Nesse trecho navegável, faz fronteira entre o Brasil, margem norte, e a Bolívia, margem sul. Seus principais afluentes são o rio Guaporé. Os principais afluentes do rio Guaporé, na margem direita, lado brasileiro, são os rios Galera, ok? Sararé, Piolinho e Guariterê, em território mato-grossense. E os rios Cabixi, Corumbiara, Verde, Mequens, Massaco, Branco, São Miguel, São Domingos e Cautário, já em território rondoniense. Bem, e a hidrovia, né? A hidrovia, essa é a outra hidrovia que nós temos em Rondônia, é a hidrovia Guaporé-Mamoré, ok? Falamos um pouco sobre a questão da hidrografia, mas agora vamos falar sobre essa hidrovia. Gente, não esqueçam que os próprios rios Guaporé e Mamoré, eles estão na história de Rondônia. Eram por onde vinham os bandeirantes, eram por onde vinham os exploradores de ouro, ok? E não só de ouro, mas também depois descobriram as drogas do sertão. Então, era já explorado há mais de 3 séculos atrás, ok? Então, o rio Guaporé é navegável por cerca de 1.180 quilômetros, desde sua foz, no Mamoré, até a cidade de Vila Bela de Santíssima Trindade, em Mato Grosso. Ele, juntamente com o trecho navegável do rio Mamoré, forma em território brasileiro uma hidrovia de cerca de 1.400 quilômetros, em que a navegação, embora, olha só, colocamos aí de uma cor diferente, embora incipiente, na integração modal, se processa normalmente, possuindo inclusive linhas regulares de navegação, tanto brasileiras quanto bolivianas. Bem, por que nós grifamos ali? Por que o senhor grifou ali, professor? Embora incipiente na integração modal. Ou seja, ele não tem, a hidrovia Guaporé-Mamoré, ele não tem um fluxo muito intenso de mercadorias, como é a passagem do modal da rodovia 364, que vem lá do Mato Grosso, até chegar nos portos aqui de Porto Velho. O fluxo é muito maior, ok? A hidrovia Mamoré-Guaporé, Guaporé-Mamoré, ela vai ser mais incipiente, ela vai ser menor, ela não vai ter um fluxo tão intenso, ok? É nesse sentido que a gente quer que você entenda. Beleza? Vamos lá no quadro. Ah, professor, agora eu entendi. Então, incipiente quer dizer que ele é mais simples, não é isso? Menos intenso. Exatamente. Ok? Mas ela ocorre de uma forma normal, de linhas regulares, tanto no lado brasileiro quanto boliviano. Esta hidrovia tem baixa utilização econômica. Professor, o senhor pode dar outro exemplo de baixa utilização econômica, professor?
Pois é, então, ele não é utilizado como a do Rio Madeira, não dá de comparar muito, porque a do Rio Madeira leva grandes quantidades de milhares e milhares de toneladas, de centenas de caminhões que atravessam todos os dias a BR. E agora a BR-364 está cheio de caminhões que vão em direção a Porto Velho. Você pode sair da aula agora e passar ali pela BR, se você estiver perto, você vai ver caminhões passando, vindo em direção a Porto Velho, porque eles vão chegar aqui no porto da hidrovia do Madeira e vão escoar essa produção para o rio Amazonas, até lá no Porto de Taquatiara. Então, galera, é isso que eu quero falar. O fluxo é muito maior. Esse fluxo não acontece desta forma na hidrovia Guaporé-Mamoré, beleza? Ah, professor, então eu entendi. Se caísse uma questão, professor, na prova ou num concurso, perguntando qual a principal diferença da hidrovia Guaporé-Mamoré e da hidrovia do Madeira, seria esse fluxo mais intenso no Rio Madeira. Basicamente, sim, ok? E estaria correto. Alguma coisa nesse sentido, você estaria respondendo corretamente. Se você tiver essa ideia, você já tem um norte, beleza? Tá aí, ó. Ali no turismo de Guajará-Mirim, já foi muito intenso aí esse comércio e o turismo aí, ok? Mas, com o passar do tempo, tivemos um pouco mais de dificuldade nessa zona de fronteira para deixar a contento o comércio e o turismo dessa região. Professor, então se na hidrovia do Guaporé-Mamoré é menor e menos intensa do que a do Madeira, o que eles carregam? O que eles levam? Qual é a principal atividade nessa hidrovia? Principalmente pessoas e extrativismo vegetal e escoar produtos agrícolas de ribeirinhos e agricultores locais, ok? Principalmente isso, beleza? Também há o transporte de equipamentos, materiais, de comércio, mas é mais incipiente, não dá de comparar com o fluxo de comércio daqui da capital, ok? Até porque a Guaporé e Mamoré, vamos falar agora de população, ali é uma região que podemos dizer que tem um vazio demográfico muito maior. Então, o fluxo econômico também vai ser menos intenso, ok? Estão compreendendo, meus queridos alunos? Beleza? Ah, professor, beleza, professor, vou fazer aqui as minhas anotações, professor. É isso aí, faça suas anotações, daqui a pouco a gente vai voltar, vou fazer um resumão e você vê se você conseguiu fazer anotações parecidas com as que eu vou falar para vocês, ok? Beleza? Então, até daqui a pouco.